Então, existe causa criminal indefensável? Eu fiz essa enquete aqui no Instagram e a maioria das pessoas que me seguem entendeu que não existe causa criminal indefensável. Eu venho nessa oportunidade manifestar a minha opinião sobre o assunto. Antes disso, eu queria trazer um exemplo que certa vez vi em sala de aula e que muito me marcou, com dois personagens que nós vamos chamar aqui de Antônio e Cláudia. Antônio e Cláudia conviviam em união estável e tinham uma filhazinha pequena, 2 anos de idade apenas. Costumavam dormir com ela na mesma cama, até por uma forma de tentar protegê-la ali, porque ela gostava de dormir com os seus pais. O relacionamento então se desgastou, Antônio e Cláudia se divorciaram e passaram a viver cada um em uma residência. Durante a semana, a filha do casal ficava com Cláudia e nos finais de semana com Antônio. Certo dia, Antônio estava com sua filha dormindo na mesma cama, permanecendo com aquele hábito, quando pela manhã, Cláudia, que ainda tinha as chaves da residência, do que até pouco tempo era o casal, foi lá buscar a sua filhinha. E ao chegar, se deparou com a seguinte cena. Lá estava Antônio deitado, só de cueca, e sua filha deitada também na mesma cama, de calcinha apenas, roupa de dormir, e com sua peça íntima de baixo, sua calcinha, ensanguentada naquela cama ao lado do pai. Chocada com a situação, a primeira reação de Cláudia foi chamar os vizinhos, gritar, se desesperar, chorar, chamar a polícia. E isso, obviamente, fez com que todos reprimissem aquela situação de imediato e, inclusive, levassem Antônio preso em flagrante delito. Antônio foi preso, foi interrogado, ninguém acreditava na sua versão de que não teria praticado crime algum. E ele foi, então, preso preventivamente, levado para uma penitenciária, ao tempo em que a mídia estampava o rosto de Antônio em todos os jornais. Vizinhos tocaram fogo na sua casa e a criança foi levada para um exame de corpo de delito, tudo de maneira simultânea. Alguns dias depois, sai o resultado desse exame pericial. E o exame pericial, para a surpresa de todos, atestou o seguinte: o sangue na peça íntima da vítima, da criança, não era decorrente de violação sexual, de uma violência sexual. Era decorrente de uma doença que causava hemorragia interna infantil. Uma doença um tanto incomum, mas que acontece. E foi demonstrado cientificamente de que aquela situação não era decorrente de uma violência sexual. Não tínhamos, portanto, prova alguma de que Antônio tinha praticado um crime contra a sua filha. Por conta disso, Antônio foi posto em liberdade, mas já sem dignidade, sem moral, com o psicológico abalado, em depressão e tendo perdido tudo que a vida até então lhe tinha trazido, inclusive a última gota de dignidade. Esse é um exemplo para refletir sobre o aspecto moral dos chamados crimes nefastos, indefensáveis, que muitas vezes todos prejulgam e atiram, acusam, prendem, antes mesmo de um processo penal, e da importância de se ter uma defesa. E é por isso também, já indo para o campo processual penal, que sempre deve existir uma defesa. A defesa processual penal ela é obrigatória, ela é indispensável. Isso já é resposta suficiente para dizer que não existe causa penal indefensável. Justamente porque em todo processo tem que ter advogado de defesa e uma defesa efetiva. Defesa meramente formal não é defesa. Ainda que para condenar é necessário que exista uma defesa efetiva. E no caso, o que inclusive recomendo para os colegas advogados e falo com todos aqueles com quem já trabalhei, é que sempre existe defesa. Sempre existe defesa. Se o advogado não conhece ainda a tese de defesa, o problema não está em não existir uma tese de defesa. Está no advogado não conhecer. Então aí cabe ao profissional se qualificar, trabalhar no processo, estudar o processo e buscar trazer para o seu cliente a melhor defesa possível. Não com base em mentira, o que muitas vezes se fala em rodas de conversa, que advogado se utiliza do direito para mentir. Não é isso.
A lei e os institutos processuais penais trazem possibilidades de defesa para qualquer pessoa. E são essas possibilidades de defesa, que são utilizadas pelo profissional ético, sério, correto, que cumpre com o seu papel. Afinal de contas, se o advogado fosse a pessoa que condena, quando o cliente se dirigisse ao seu escritório, ele já teria que vir com outro advogado, porque senão o advogado não pegaria a causa. Que defensor é esse que condena o seu próprio cliente antes de saber as suas razões, as suas justificativas e de expô-las no processo penal? Então, para finalizar, aqui já me dirijo aos colegas que iniciam nessa árdua, mas também compensadora batalha, jornada que é a da advocacia criminal. Eu digo aos colegas o que Evandro Lins e Silva já disse muitas décadas atrás, que não é preciso defender bonito, é preciso defender útil. É esse o trabalho do advogado comprometido com a defesa. É essa a mensagem que eu deixo para todos vocês. Meu muito obrigado e até um próximo vídeo.